Voltando, então entrando agora no aspecto da relação com os fornecedores, né? Nós vimos, né, no slide passado a, a questão da quantidade de fornecedores, né? Então, múltiplos fornecedores, né? Isso vai colocar para a empresa algumas vantagens. O comprador tem mais poder de barganha, né? Aquilo que nós frisamos no slide passado, né? A possibilidade de trocar de fornecedor, caso ocorra falha de fornecimento, né? Então você tem maior liberdade de escolha, várias fontes de conhecimento e especialização disponíveis, né? Então, né, alguns fornecedores podem ser mais inovadores que outros, e aí você tem aí um leque de possibilidades bem maior, tá? Agora, algumas desvantagens também de você ter muitos fornecedores. Pouco comprometimento do fornecedor, afinal ele tem vários clientes, né? Então também tem essa perspectiva, né? Maior dificuldade em desenvolver sistemas de garantia de qualidade, né? Aquilo que nós fizemos inclusive no slide passado, né? Quando você tem muitos fornecedores, você não tem aquela fidelização e, consequentemente, pode comprometer aí o investimento, né, maior por parte dos fornecedores em atender melhor a sua demanda, né? Então, compromete a qualidade. A comunicação fraca, né? Porque um dia, cada mês você pode aí ter uma substituição de fornecedores. Fornecedores tendem a investir pouco em novos processos, né? Porque tem uma gama muito grande, então fica muito incerto de estabelecer um contato mais duradouro com a empresa, e maior dificuldade em obter economia de escala, né? Justamente porque se você ficar trocando continuamente, ele vai não se interessar em produzir de uma maneira mais estável, tá? Aquele fornecedor, e isso pode aí diminuir ganhos de escala, né? Nós temos muito dessa questão aí hoje, né, no sistema de etanol no Brasil, né? Funciona muito nesse aspecto aí. Muitos dos compradores, né, acabam não tendo aí uma segurança por parte desses fornecedores, porque são muitos e acabam querendo atender o mercado internacional, principalmente no setor de açúcar, e ainda acaba faltando etanol na bomba, né, de gasolina, né? Desculpa, na bomba lá dos postos de gasolina, né? Como comprar bem, né? Então existem certos mandamentos que definem como comprar bem. Primeiro ponto, verificação de prazos, tá? Se aquele fornecedor entrega no prazo, né? Então um critério que a gente frisou bastante na aula passada. Outro fator, logicamente, é o preço, né? É um fator importante porque o preço vai interferir no lucro, né? A questão da qualidade, que é essencial, nós inclusive vimos que na aula passada que o critério principal que estabelece maior peso na hora de ranquear um fornecedor é justamente a qualidade, tá? E o volume, que tem a ver com o potencial de produção do fornecedor, né? Então, um volume muito grande certamente vão ser para poucos fornecedores, né? Não vão ser vários fornecedores que vão ter condições de entregar um volume muito grande, né? Então, tem que levar em consideração também essa questão de capacidade de entrega que o fornecedor oferece, né? Outro aspecto tem que também ser mencionado, dois outros aspectos, é o relacionamento com o mercado fornecedor, né? Então, analisar como que anda a possibilidade, né, de inovação que esse mercado fornecedor está oferecendo, né? Inovação, mas também a capacidade que eles têm de entregar o produto de acordo com as especificações que a empresa estabelece, tá? E um outro elemento que nós vimos na aula passada, que é a seleção de fornecedores, né? Que foi exatamente isso que nós trabalhamos basicamente na aula passada. Aí, fatores, né, que fazem parte, né, do processo de organização de compras, tá? Então, elementos aí, variáveis que fazem parte do processo. Primeiro variável a ser considerada é a autoridade para compras, né? Quem tem a responsabilidade de efetuar as compras. Durante muito tempo, né, até vimos lá no início do slide, o setor de compras ficava vinculado ao setor ou ao setor financeiro, né, o setor financeiro que estava
se responsabilizava pelos gastos, né? Então concentrava as atividades nesse setor, ou ficava a cargo do setor de produção, porque era o que demandava por mais matéria-prima, né? Isso gerava conflitos de interesse entre essas áreas, né? Ou seja, o setor de compras ficava desprestigiado, não adotava práticas mais aprofundadas, mais profissionais. Tá? E aí, quando você dá autoridade de compra a um setor específico para esse tipo de atividade, né, isso favorece a profissionalização da área. Tá? Então, autoridade para compras, específico do setor de compras. O registro de compras, né, a importância de ter esse registro não só para a questão financeira, contábil da organização, mas também como uma memória, tá? É um fator importante para ver o quantitativo que se faz, né? A variedade de fornecedores, o relacionamento com eles, né? Então, inclusive, na aula passada nós vimos que a questão do histórico dos fornecedores é essencial, porque você tem que avaliar o fornecedor ao longo dos meses, ao longo do ano, né? Para ter uma avaliação mais efetiva, tá? O registro de preços é uma memória também fundamental, porque é por ali que se vai identificar, né, o avanço do preço daquela matéria-prima, a comparação entre os fornecedores, né? Então o registro de preço é essencial. O registro de estoque e consumo, né? Então nós vimos na aula passada, na aula retrasada, né, o estoque mínimo, o estoque de segurança, né? O estoque máximo, o estoque médio, né? Então esse registro aí é essencial para você ter uma prática bem efetiva no setor de compras. O registro de fornecedores, que vimos na aula passada, arquivos e especificações, né? Principalmente os arquivos que envolvem nota fiscal e a questão da qualidade, e os arquivos de catálogo, né? Que são as características demandadas por parte da empresa em relação aos fornecedores. O catálogo é importante porque eles indicam se aquele fornecedor vai, a priori, atender às necessidades de qualidade da empresa ou não. Tá? Então, aí a organização de compras. Para isso, é importante que se faça a pesquisa, né, o estudo do mercado, o estudo de materiais, né, então, estudo de mercado, quantidade de fornecedores, preço, né, características desses fornecedores, e estudo dos materiais, né, principalmente no que se refere aí às inovações que esses fornecedores estão apresentando, né, então a necessidade do estudo de materiais. Tá? Então, o primeiro ponto é a pesquisa. O segundo ponto, a aquisição, que vai envolver a conferência, né, de requisições, né, a conferência daquilo que foi comprado e o que está sendo entregue, tá? E a análise também das cotações, né? Aquilo que nós vimos na aula passada, você entregar o pedido, avaliar o pedido, né? E a partir daí verificar se esse pedido está de acordo com o que foi solicitado. Então, é o ato de adquirir, né? É o ato também de conferir. E a administração, que envolve a manutenção do estoque e transferência de materiais para outras áreas, tá? Então, esse slide mostra que a organização de compras envolve basicamente essas três áreas: pesquisa, aquisição e administração. A administração sendo importante, né, não só para poder direcionar a matéria-prima para as outras áreas, mas também para poder acompanhar o nível de estoque, né, para depois indicar o momento exato para se efetuar a compra. A organização de compras, tá? Então nós vimos aquelas três áreas, né? A pesquisa, a aquisição e a administração, tá? E agora algumas atividades típicas, né, da organização de compras, que podem ser partilhadas com outros setores, inclusive. Não fica, né, a cargo somente do setor de aquisição de materiais ou de compras, né? Determinação do que fabricar ou comprar. Então,
o quantitativo, tá? E também a qualidade disso, né, dessa matéria-prima, a padronização e simplificação, tá? A ideia é que haja sempre esse conceito de padronização, porque a padronização é o que garante a qualidade, né? E também o acompanhamento, tá? Então, você percebe que o setor de compras de uma empresa que trabalha com franquia é altamente padronizado, né? Que acaba simplificando os itens, né? O processo, então, acaba sendo mais dinâmico e garante também um controle de qualidade bem maior, né? As especificações e substituição de materiais, caso mude a tecnologia, caso altere o processo produtivo, tá? E os testes comparativos, né? De uma matéria-prima em relação a outra, de um fornecedor em relação ao outro, né? Das características de cada matéria-prima, tá? Então continua sendo aí da organização de compras. Bom, enfim, depois disso, da organização de compras, você vai agora para a definição aí do que é o cliente interno e o cliente externo, tá? Então, o cliente interno, tá, é o cliente da área de compras, o cliente interno de uma organização é basicamente o setor que demanda, né? Então, é o setor que está pedindo lá, solicitando que haja compra. Então, o setor de escritório está pedindo lá que haja compra de tantas impressoras, né? Ou de tantos cartuchos de impressão, né? Então, é o setor que está demandando a compra, é um cliente interno. Outro cliente interno, o setor de produção, né? A quantidade de matéria-prima que está sendo necessária lá para suprir aquele setor. Então, isso é o cliente interno que vai, né, se direcionar ao setor de compras, vai estabelecer essa interação com o setor de compras. E o cliente externo é aquele cliente em que a empresa vai vender o seu produto final, né? E esse cliente externo tem que estar sendo monitorado para o setor de compras também. Por quê? Porque se não houver esse monitoramento, pode haver a continuidade de problemas na qualidade, né? Uma vez que grande parte do peso da qualidade de um produto está na matéria-prima, tá? Então, o setor de compras é importante que ele continue monitorando os seus clientes externos, né? Então, por isso, um bom relacionamento com o setor de marketing passa a ser essencial, porque é o setor de marketing que vai dar o feedback para o setor de compras. Olha, está havendo muita reclamação nesse produto por conta disso, e a gente detectou aqui que um dos fatores de problema está relacionado à matéria-prima, né? Então, o cliente externo ele tem que ser monitorado justamente para dar esse feedback para o setor de compras, tá?